A paz, amados. Bom, hoje nós iremos falar sobre a inclinação da carne e a inclinação do espírito, a vida em santidade e a vida em pecado. Bom, lá em Romanos 8, versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E o versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No começo de Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que nós aprendemos nesse versículo aqui, na verdade nesse capítulo aqui, que aquelas pessoas que andam segundo a carne, elas sempre vão se inclinar para as coisas da carne. E as pessoas que andam segundo o Espírito sempre vão se inclinar para as coisas do Espírito. Aí você pode se perguntar assim, mas como que eu mato a minha carne todos os dias e me inclino para as coisas do Espírito? Bom, a gente sabe que se o Espírito estiver forte, a carne, consequentemente, vai estar mais fraca. Então, a gente se inclina para as coisas do Espírito se o Espírito estiver forte, né? Estiver bem alimentado. E se a carne estiver mais forte, então a gente sempre vai se inclinar para as coisas da carne. E como que eu me inclino para as coisas do Espírito? Como que eu alimento o meu Espírito? Com oração, com jejum, buscando a palavra de Deus, buscando as coisas que são do alto. Então, consequentemente, buscando as coisas que são de Deus, a gente deixa o Espírito mais forte. E se a gente ficar alimentando a carne com coisas que não agradam a Deus, a carne vai ficar mais forte. Então, se você é uma pessoa que está sempre lutando contra a sua natureza, contra a nossa natureza que é caída, porque todos os dias nós precisamos vencer a carne, porque todos os dias nós precisamos lutar contra os nossos pecados, né? Porque isso é certo, nós precisamos todos os dias estar lutando contra a nossa natureza que é caída. Então nós precisamos estar sempre alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus, com a oração. Lá em Mateus, se eu não me engano, diz a respeito de que para a gente não cair em tentação, nós precisamos estar vigiando e orando. O nosso maior erro é achar que nós temos que cair em tentação quando a tentação vem. Exemplo, a gente está em um período ali de santidade, buscando ao Senhor, está sempre ali direitinho, né? Um tempo assim, um momento ali, um bom tempo ali em comunhão com o Senhor, buscando o Senhor em santidade. E quando a tentação vem, a gente acha que a gente deve cair em tentação, mas a palavra do Senhor diz que quando a tentação vier, nós devemos orar. Então, toda vez que a tentação vier, nós precisamos correr para a oração, porque é na oração que faz com que nós não venhamos a cair em tentação. Então não significa, lógico, né? Não significa que nós não teremos tentação só porque nós estamos buscando mais santidade. Não significa que o inimigo não vai nos atacar em certas áreas. Então nós precisamos estar sempre em comunhão, nós precisamos ter uma vida de oração, porque é na oração que a palavra do Senhor diz que nós não cairemos em tentação. E para as pessoas que estão em uma luta travada contra um pecado, eu digo uma frase que mudou a minha vida. Porque às vezes a pessoa peca, às vezes não, né? Quando a pessoa peca, a pessoa fica com vergonha de se achegar até o Senhor, de pedir perdão, né, pelo pecado que cometeu. Então, uma frase que mudou a minha vida foi que quando a gente se achega, a gente tem esse negócio na nossa cabeça, né? A gente pensa que quando a gente se achega ao Senhor, se achega a Jesus, é Jesus que vai ficar sujo. E não. Quando a gente se achega ao Senhor Jesus com os nossos pecados, é a gente que fica limpo. Então, essa frase mudou a minha vida. Então, a gente precisa sempre se achegar ao Senhor, porque o Senhor Jesus é santo. Então, não é Ele que fica sujo com o nosso pecado, é nós que ficamos limpos. E como eu vivo uma vida de santidade, buscando santidade, e eu venço o meu pecado, buscando literalmente uma vida em santidade. Porque eu ouvi até um dia em um podcast que é literalmente uma realidade em que nós pecamos porque nós queremos. Ai, Rebeca, mas eu sou fraca em sei lá o quê. Eu sou fraca em certo pecado.
nós somos fracos em alguma coisa e para que nós vençamos o pecado, os nossos pecados todos os dias, nós precisamos decidir que nós não iremos mais pecar. Ai, mas não é tão fácil assim. Ninguém disse que é fácil. Todos os dias, como eu disse, nós precisamos vencer a nossa natureza caída. Então nós decidiremos, nós precisamos ter uma decisão nossa, que nós iremos viver uma vida para Cristo, iremos viver uma vida em santidade. Então nós precisamos ter toda a nossa vida ao redor buscando santidade. Exemplo, o que nós estamos vendo no dia a dia, quem nós estamos seguindo no dia a dia, né, nas redes sociais, o que nós estamos vendo, porque a palavra do Senhor diz que a candeia do corpo são os olhos. Então, o que nós estamos observando, o que nós estamos vendo, porque isso também conta muito, o que nós estamos vendo, né? Porque a candeia do corpo são os olhos. Então, nós precisamos, já que nós queremos viver uma vida de santidade, não queremos mais cair no mesmo pecado, nós precisamos ter tudo ao nosso redor, né? Buscando sempre coisas que fazem com que nós tenhamos mais santidade. Não somente o nosso olhar, mas nós precisamos buscar tudo. Ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, ter uma vida em buscar a palavra todos os dias, se relacionar com o Senhor Jesus todos os dias, tá sempre lendo a Bíblia. Então isso faz com que nós vençamos todos os dias os nossos pecados. Bom, eu ia parar só em Romanos, mas vamos aqui passear pela Bíblia, porque a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. Lá em Efésios 4, versículo 22 diz assim: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Terminando no versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu vou deixar aqui o significado de concupiscência que diz no versículo 22. E a respeito do versículo 30 de Efésios 4, aqui diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Ou seja, logicamente, com os nossos pecados, nós entristecemos o Espírito Santo. Resumindo, o capítulo 4, com a continuação do capítulo 5 de Efésios, aqui diz sobre uma série de pecados. Em Romanos 8, versículo 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, nós só venceremos o pecado se o Espírito do Senhor Deus estiver em nós. E aquele que vive pecando não é filho de Deus. A própria palavra do Senhor diz aqui em Romanos 8, versículo 14, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Conclusão, nós só venceremos a nossa carne se nós tivermos o Espírito de Deus em nós e também se nós decidirmos abrir mão, dos nossos pecados de estimação, abrir mão de uma vida de pecado e se entregar ao Senhor e fazer com que todos os dias nós alimentemos o nosso espírito para que a carne morra de fome. E esse foi o vídeo, amados. Então, para que a nossa carne venha morrer, nós precisamos sempre estar com o espírito bem alimentado e nós temos também que ter a decisão de servir a Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser um sacrifício vivo. Antigamente era o sacrifício que as pessoas davam, para poder expiar o pecado. Hoje nós que somos o sacrifício, então hoje nós temos que ser esse sacrifício e nós precisamos estar sempre vigilantes e precisamos ter uma posição na nossa vida. Nós precisamos decidir que nós iremos servir ao Senhor, servir ao Senhor com excelência, no corpo, na alma, no espírito, servir ao Senhor por completo, para que a nossa carne todos os dias venha morrer. Então esse foi o vídeo, espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha falado com você de alguma forma. E espero também que você viva uma vida de excelência diante do Senhor. Nós só podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo. Precisamos sempre estar buscando a santidade, até porque o Senhor Jesus disse que nós devemos ser santo como Ele é santo. Então nós precisamos estar sempre, todos os dias, buscando uma vida em santidade. E é isso. Até um próximo vídeo. Deus abençoe a vida de vocês.